Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Ainda hoje, anos depois, o cheiro de terra úmida e fumaça de fogueira me causa um arrepio na espinha. O que era para ser um fim de semana de descanso e aventura, com amigos na Serra da Mantiqueira, se transformou em uma experiência que desafiou minha sanidade e me fez acreditar no inacreditável. Éramos 4. Eu, o cético do grupo. A Bia, minha namorada, sempre com um sorriso no rosto. O Léo, um aventureiro experiente. E a Carol, a medrosa assumida. Mal sabíamos nós que naquela noite o medo da Carol seria o menor dos nossos problemas. Encontramos um lugar perfeito para acampar, uma clareira cercada por árvores de troncos estranhamente retorcidos, como se dançassem em uma agonia silenciosa. O Léo, nosso guia autoproclamado, achou o lugar pitoresco. Eu senti um desconforto imediato, uma sensação de que não éramos bem-vindos ali. Ignorei, atribuindo o sentimento ao cansaço da trilha. Montamos as barracas, acendemos a fogueira e, sob um céu estrelado de uma beleza quase ofensiva, começamos a noite com violão, marshmallows e as costumeiras histórias de terror para assustar a Carol. Léo, empolgado, começou a falar sobre o curupira, o protetor das matas com os pés virados para trás, que engana os caçadores com seus assovios. Rimos, mas uma parte de mim absorveu a lenda com uma seriedade que me surpreendeu. A primeira estranheza veio com o silêncio. Por volta da meia-noite, a floresta, que antes era uma sinfonia de grilos e outros sons noturnos, ficou completamente muda. Um silêncio pesado, opressor, que parecia absorver até o som das nossas respirações. A Carol foi a primeira a notar, agarrando o braço do Léo com os olhos arregalados. Foi então que ouvimos um assovio. Não era um assovio humano, nem o canto de um pássaro. Era agudo, melancólico e parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. O Léo, tentando manter a calma, disse que era apenas o vento passando pelas árvores. Mas não havia vento. A chama da nossa fogueira ardia reta e imóvel. O assovio foi se aproximando e com ele um som de passos. Passos pesados, arrastados, que quebravam galhos secos. Mas havia algo errado com o ritmo. Parecia invertido, como se alguém estivesse andando para trás. O pânico começou a se instalar. Apagamos a fogueira, mergulhando na escuridão, com a esperança de não sermos vistos por seja lá o que fosse. Da minha barraca, com o zíper entreaberto, eu espiava a escuridão. A lua projetava sombras fantasmagóricas das árvores tortas. E então eu vi uma figura baixa, atarracada, movendo-se na borda da clareira. Não consegui distinguir detalhes. Era mais uma silhueta contra a penumbra. Mas os pés, eu juro, os pés pareciam estar virados para trás. O medo me paralisou. A Bia chorava silenciosamente ao meu lado. Na outra barraca, o Léo tentava acalmar a Carol, que soluçava de pavor. A criatura circulou nosso acampamento por horas, os passos arrastados e o assovio torturante ecoando em nossos ouvidos. Em um momento, a sombra parou em frente à nossa barraca. Pude sentir um cheiro forte de musgo e podridão. Fechei os olhos, esperando o pior. Não sei quanto tempo ficamos assim, encolhidos, rezando para que a noite acabasse. A criatura não tentou nos atacar. Parecia estar apenas nos observando, nos testando. E então, tão subitamente quanto começou, o assovio se afastou. Os passos desapareceram e os sons da floresta retornaram. Não dormimos. Assim que os primeiros raios de sol atravessaram as folhas, desmontamos o acampamento em um tempo recorde, sem trocar uma palavra. O medo ainda era palpável. Ao sairmos da clareira, o Léo apontou para o chão. Havia pegadas ao redor de onde estávamos, pegadas pequenas, mas profundas na terra macia. E os calcanhares estavam virados para a frente.
Nunca mais voltei a acampar. Às vezes, em noites silenciosas, acho que ouço aquele assovio ao longe e a lembrança daquela noite na Serra da Mantiqueira me assombra. Não sei o que encontramos naquela floresta, mas sei que não estávamos sozinhos e que fomos um mero divertimento para algo antigo e sobrenatural. E essa certeza é mais assustadora do que qualquer história de terror que eu já ouvi. Até hoje, quando a noite cai e o silêncio se aprofunda, eu me pego olhando para a escuridão além da janela, esperando ouvir aquele som outra vez. O som que me desfez e me refez como uma criatura do medo. O som da lagoa. Éramos 4. Eu, o Bruno, a Lívia e o Cadu. Amigos de faculdade, sufocados pela rotina de Salvador, buscando o que todo soteropolitano busca de vez em quando: o silêncio bruto da natureza. O destino era a região de Itatim, no interior da Bahia, famosa por suas formações rochosas e trilhas. Encontramos um local que um guia nos indicou como isolado e intocado, perto de uma pequena lagoa de águas escuras e paradas, cercada por uma vegetação densa e pedras que pareciam dentes quebrados saindo da terra. O primeiro dia foi idílico. O ar era puro, o sol forte, e o único som era o das nossas risadas ecoando pelas rochas. Montamos o acampamento a uns 20 metros da margem da lagoa. A água era tão escura que parecia um espelho de obsidiana, refletindo o céu de forma perfeita, mas escondendo completamente o que havia abaixo. Cadu, o piadista, brincou que era ali que a Iara afogava os desavisados. Ninguém riu. Havia algo de solene e antigo naquele lugar, uma quietude que impunha respeito. O primeiro sinal de que algo estava errado veio ao anoitecer. Estávamos ao redor da fogueira, as chamas dançando e pintando nossos rostos de laranja e preto. A conversa morreu aos poucos, e foi nesse silêncio que ouvimos um som baixo vindo da direção da lagoa. Ploc, ploc, ploc. Era o som de uma pedra pequena caindo na água, ritmado, com um intervalo quase perfeito de 10 segundos entre cada um. Deve ser algum bicho, disse Bruno, tentando soar mais confiante do que realmente estava. Mas que bicho faria aquilo com tamanha regularidade? Olhamos para a lagoa. A superfície estava lisa, imóvel, exceto pelas pequenas ondulações que se formavam no ponto exato onde algo caía. Não víamos ninguém, não ouvíamos mais nada. Apenas o ploc, 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 metódico, que continuou por quase 1 hora antes de cessar tão subitamente quanto começou. Fomos para as barracas com uma sensação incômoda, um calafrio que nada tinha a ver com a brisa da noite. Na manhã seguinte, a tensão havia se dissipado com a luz do sol. Racionalizamos o som da noite anterior. Talvez um vazamento de água de alguma rocha ou gases subindo do fundo da lagoa. Decidimos explorar uma trilha. Foi quando a sensação de sermos observados começou. Não era paranoia, era uma pressão física no ar. A certeza de que olhos invisíveis nos seguiam de dentro da mata. Por vezes, um galho se quebrava muito perto de nós, mas quando nos virávamos, não havia nada. Voltamos para o acampamento no fim da tarde, e o mundo desabou. Nossas coisas estavam reviradas, não como um animal faria em busca de comida. Era ordenado. Nossas roupas estavam tiradas das mochilas e estendidas sobre as rochas, peça por peça, como se estivessem secando ao sol. Os talheres e pratos formavam uma espiral perfeita no chão. E o pior de tudo, dentro de cada um dos nossos tênis, deixados na porta das barracas, havia um peixe pequeno e morto, de olhos vidrados e leitosos. O pânico foi imediato. Lívia começou a chorar. Cadu gritava que era uma brincadeira de mau gosto de algum eremita maluco, mas eu sabia que não era isso. Havia uma inteligência perversa por trás daquilo, uma intenção que ia além de um simples susto.
Arrancamos tudo do chão, jogamos de qualquer jeito dentro das mochilas. A decisão foi unânime, iríamos embora. Agora. Mas o sol já se punha, tingindo o céu de um vermelho doentio. A trilha de volta seria perigosa no escuro. A contragosto, decidimos passar mais uma noite, a pior noite da minha vida. Mal a escuridão se instalou, o som começou. Ploc, ploc, ploc. Mas desta vez não eram pedras. O som era mais pesado, mais orgânico, e vinha acompanhado de outra coisa. Um sussurro. Parecia o som do vento nas folhas, mas formava palavras, sílabas que não conseguíamos entender numa língua gutural e antiga. Nos trancamos nas barracas, 2 em cada, tremendo. Apontamos nossas lanternas para a lagoa, mas os feixes de luz eram engolidos pela escuridão da água. Foi quando Bruno, que estava comigo, apontou a lanterna para a margem oposta. E nós vimos. Não sei descrever com exatidão. Não era humano, nem animal. Eram figuras altas e esguias, da cor do lodo do fundo da lagoa. Seus membros eram longos demais, movendo-se de forma errática e antinatural. Não tinham rosto, apenas um contorno liso onde deveria haver feições. E eles estavam parados na margem, nos observando. Um deles ergueu um braço fino como um galho e deixou algo cair na água. Ploc! O som pesado. Eles estavam jogando os peixes mortos de volta na lagoa, um por um. O terror se tornou tão absoluto que era quase paralisante. De repente os sussurros mudaram, começaram a nos imitar. Ouvimos a voz de Cadu vinda de fora da barraca, chamando pela Lívia, mas era uma imitação grotesca, sem emoção, como uma gravação ruim. Lívia, venha, a água está boa. Lívia gritou de dentro da outra barraca, um som abafado de puro pavor. Então foi a minha vez. Ouvi a voz da minha mãe, uma voz que eu não ouvia há anos, desde que ela morreu, me chamando pelo apelido de infância. O som vinha da direção da lagoa, me convidando a ir até lá. Foi o que quebrou nosso torpor. O instinto de sobrevivência gritou mais alto que o medo. Saímos das barracas como animais acuados, sem nos importarmos com as criaturas. Só corríamos. Corremos cegamente pela mata escura, os galhos rasgando nossa pele, caindo e levantando, com os sons da lagoa. Os ploques, os sussurros, as nossas próprias vozes imitadas, nos perseguindo. Não sei como, mas encontramos a trilha. Corremos até o amanhecer, quando finalmente chegamos à pequena cidade e desabamos na frente da primeira casa que vimos. Nunca recuperamos nosso equipamento. Nunca contamos a verdade a ninguém. Quem acreditaria? Dizemos que fomos assaltados, mas nós 4 sabemos o que aconteceu. Nós fomos tocados por algo que não pertence a este mundo. Algo que vive naquela água escura e que brinca com aqueles que ousam perturbar seu silêncio. Às vezes, quando tomo banho, se a água fica parada por um instante, eu me assusto. Se ouço uma goteira durante a noite, meu coração dispara, porque eu sei que o que vive na lagoa não nos atacou. Estava apenas nos convidando para entrar. E a parte mais aterrorizante é que naquela noite, por um segundo, enquanto ouvia a voz da minha mãe, uma parte de mim quis aceitar o convite. Há lugares neste mundo que são como feridas abertas na terra, lugares onde a realidade é fina e algo vaza. Eu sei disso porque acampei ao lado de um deles, e uma parte de mim nunca mais voltou de lá. Meu nome é Tiago. Há alguns anos, eu e mais 3 amigos, Marcos, Júlia e Ana, decidimos que queríamos uma aventura de verdade. Chega de acampamentos organizados. Queríamos o sertão bruto da Chapada Diamantina, um lugar onde o céu à noite é tão negro e as estrelas tão brilhantes que te fazem sentir insignificante. Encontramos um guia local, um senhor de pele curtida pelo sol e olhos que já tinham visto mais do que contavam. Ele nos indicou uma trilha que levava a uma clareira isolada, perfeita para acampar.
Mas sua voz mudou ao nos dar a última instrução. Podem ficar lá, a vista é linda, mas não se aproximem do poço. Deixem o poço em paz. Que poço? Perguntou Marcos, nosso líder autoproclamado e o mais cético do grupo. O velho cuspiu no chão de terra. O poço das almas. O povo antigo dizia que era um lugar de sacrifício. A terra lá tem sede, e se você ouvir ela te chamar, corra. Nós rimos, é claro. Parecia o tipo de lenda local feita para assustar turistas. Agradecemos e partimos, a advertência esquecida em meio à empolgação da trilha. Após horas de caminhada, encontramos o lugar. Era exatamente como o guia descreveu. Uma clareira quase perfeitamente circular, como se algo tivesse pressionado a vegetação para baixo. A vista do vale era de tirar o fôlego. E no centro exato da clareira, lá estava ele. O poço. Não era um poço comum. Era feito de pedras escuras e irregulares, cobertas de musgo. A estrutura de madeira que sustentava a roldana estava apodrecida e uma corrente enferrujada descia para a escuridão absoluta. Não havia balde. A primeira coisa que notei foi o cheiro. Um odor sutil de terra molhada, mas com algo mais por baixo. Um cheiro metálico, como o de sangue velho e seco. Que sinistro! Disse a Júlia, abraçando os próprios braços, apesar do calor. Ela sempre foi a mais sensitiva. É só um poço velho. Relaxa, disse Marcos, já começando a descarregar a mochila. Montamos o acampamento a uma distância que nos pareceu segura. A noite caiu como um manto, e a fogueira que acendemos parecia uma ilha de segurança em um oceano de trevas. Foi então que as coisas começaram. Primeiro, o silêncio. A floresta, que antes fervilhava com o som de grilos e outros insetos noturnos, ficou completamente muda. Um silêncio que pesava, que sufocava. Depois veio o som. Um rangido baixo e metálico, vindo da direção do poço. Nhec! É o vento na roldana velha, disse Marcos, mas sua voz não tinha a convicção de antes. Não havia vento. A chama da fogueira queimava reta, imóvel. O som parou. Ficamos tensos, em silêncio, apenas ouvindo nossas próprias respirações. E então ouvimos outra coisa. Um sussurro, vindo de dentro do poço. Não era uma voz humana. Era como o som de folhas secas sendo arrastadas pelo chão, mas formava uma palavra. O meu nome. Tiago. Meu sangue gelou. Olhei para os outros. Seus rostos, iluminados pela fogueira, estavam pálidos, os olhos arregalados. Eles também ouviram. Que porra é essa? Gaguejou Ana. Marcos, tentando retomar o controle, levantou-se. É uma pegadinha. Tem alguém aí? Ele pegou a lanterna mais potente e marchou em direção ao poço, gritando. Aparece aí, seu idiota! A brincadeira acabou! Ele iluminou toda a área ao redor do poço. Nada. Ninguém. Frustrado, ele apontou o feixe de luz para dentro da abertura escura. A luz não parecia penetrar. Era como apontar uma lanterna para um pedaço de veludo preto. Não tem nada aqui, ele disse, voltando para a fogueira. Mas enquanto caminhava, a voz veio de novo, mais clara desta vez. Era a voz de uma mulher. Marcos, por que você me deixou? Marcos parou como se tivesse levado um soco. Ele se virou lentamente para o poço, a lanterna tremendo em sua mão. Anos depois, ele me contou que aquela era a voz da sua primeira namorada, que havia morrido em um acidente de carro do qual ele se culpava. Era um segredo que ele nunca havia contado a ninguém. A partir daquele momento, o inferno começou. O poço começou a conversar conosco. Não com palavras claras, mas com os sons que mais nos assombravam. Para a Júlia, era o choro do seu irmãozinho que havia falecido quando criança. Para a Ana, era o som da sirene da ambulância da noite em que seu pai sofreu um infarto. Para mim, era o sussurro constante do meu próprio nome, me chamando para mais perto.
Em algum momento da noite, o som da corrente começou de novo, lenta, ritmicamente, como se alguém estivesse subindo algo das profundezas. Nós quatro estávamos encolhidos juntos, aterrorizados demais para nos movermos. O cheiro metálico ficou mais forte, insuportável, misturado com um fedor de água parada e decomposição. Marcos não aguentou. Ele se levantou, os olhos vidrados, e começou a andar em direção ao poço, como um sonâmbulo. "Eu preciso ver", ele murmurava. "Ela está me chamando." Nós gritamos, tentamos segurá-lo, mas ele tinha uma força que não era normal. Ele se desvencilhou de nós e se debruçou sobre a borda do poço. O som da corrente parou. Houve um silêncio que durou uma eternidade. E então Marcos gritou. Não foi um grito de susto, foi um grito de dor e agonia absolutas, um som que rasgou a noite e a minha alma. Foi abruptamente cortado por um som úmido e pesado, como o de um grande saco de carne sendo jogado na água lá embaixo. Splash! O silêncio que se seguiu foi pior que o grito. Nós não pensamos, apenas corremos, deixamos tudo para trás, barracas, mochilas, comida. Corremos cegamente pela escuridão da mata, caindo, nos arranhando, chorando, com os sussurros do poço ecoando em nossas mentes. Encontraram apenas água escura e parada. Nenhuma corrente, nenhum corpo, nada. A história oficial foi que ele se perdeu na mata, mas eu sei a verdade. Ele não se perdeu. Ele foi tomado. O poço o chamou e ele atendeu. Às vezes, em noites muito silenciosas, eu ainda ouço o rangido daquela corrente e sinto uma sede inexplicável, uma vontade de beber água escura e fria. A terra lá tem sede, e eu sei, com uma certeza que me gela os ossos, que o poço das almas ainda se lembra dos nossos nomes. Nós nos achávamos invencíveis. Éramos eu, Léo, a Carla e o Daniel, 20 e poucos anos, cheios daquela arrogância que só a juventude te dá. Decidimos que nosso próximo desafio seria um acampamento selvagem, sem trilha demarcada, em um ponto remoto da Serra do Espinhaço, em Minas Gerais. Um fazendeiro local, um senhor de rosto vincado e olhar cansado, nos deu a única advertência quando pedimos permissão para cruzar suas terras. "Lá para dentro do mato, o ar é outro", ele disse, mascando um pedaço de fumo. "Se ouvirem coisa que parece gente, mas não é, não respondam. Finjam que são surdos. O bicho de lá é curioso, mas é a curiosidade dele que mata." Nós sorrimos, agradecemos o conselho folclórico e seguimos em frente. Acharíamos um lugar que parecia intocado pelo homem. Uma pequena clareira cercada por candeias retorcidas e o cheiro forte de arnica no ar. O silêncio era profundo, quase físico. Montamos as barracas, acendemos a fogueira e, por algumas horas, tudo foi perfeito. O primeiro sinal veio depois que o sol se pôs. Daniel, que estava sempre assobiando alguma música, começou uma melodia qualquer, do meio do mato escuro, a uns 50 metros. A mesma melodia foi assobiada de volta, idêntica, mas com uma nota final ligeiramente desafinada, como um disco arranhado. Daniel parou confuso. "Tem mais gente aqui?" gritou ele. O silêncio foi a única resposta. Carla, a cética do grupo, deu de ombros. "É um eco estranho por causa das rochas, ou um pássaro." Mas não era um pássaro. Eu senti um arrepio na base da minha nuca. Aquele assobio tinha sido intencional. Tinha sido uma imitação. Mais tarde, o medo começou a se instalar de verdade. Estávamos conversando ao redor do fogo quando ouvimos o som de um galho pesado se partindo na escuridão, muito perto do nosso acampamento. Pegamos as lanternas e apontamos na direção do som. Não havia nada, mas a mochila da Carla, que estava encostada em uma árvore a uns 10 metros de nós,
Agora estava caída no chão, aberta. Nada foi roubado, apenas movida. Ninguém dormiu direito naquela noite. Cada estalo da mata, cada uivo do vento parecia uma ameaça. O segundo dia foi pior. A sensação de estarmos sendo observados era constante. Era uma pressão no ar, a certeza de que olhos nos seguiam de dentro da vegetação densa. Decidimos encurtar a viagem e voltar na manhã seguinte. Mal sabíamos que não teríamos essa escolha. A noite caiu mais escura e fria. Estávamos tensos, em silêncio, apenas comendo o que sobrou. Daniel se levantou. "Preciso ir ali no mato", disse ele, pegando uma lanterna e se afastando uns 20 metros, ainda visível pela luz da nossa fogueira. Ele ficou de costas para nós, e então ele parou. Ficou completamente imóvel por quase 1 minuto. "Daniel, tudo bem aí?" gritou Carla. Ele não respondeu. Lentamente, ele se virou. E foi aí que o mundo real se desfez. O rosto dele estava errado. Os olhos estavam muito abertos, sem piscar, e não refletiam a luz do fogo. Um sorriso largo estava estampado em seu rosto, um sorriso que não alcançava os olhos. Ele começou a caminhar de volta para nós, mas o jeito de andar era o que me paralisou de terror. Era uma imitação grotesca de um caminhar humano. Os joelhos pareciam dobrar para o lado, os braços balançavam sem ritmo, como os de um boneco quebrado. "Daniel, para com essa brincadeira idiota!" Eu gritei, mas minha voz saiu como um sussurro. A coisa que parecia o Daniel parou a uns 5 metros da fogueira, o sorriso fixo no rosto. Ele inclinou a cabeça para o lado, um movimento rápido e antinatural, acompanhado de um estalo audível, como um osso quebrando. E então, da escuridão, de onde o verdadeiro Daniel tinha ido, nós ouvimos um grito abafado, cheio de pânico e dor. Era a voz do nosso amigo. O sangue sumiu do meu rosto. Carla soltou um soluço de pavor. A coisa na nossa frente, o falso Daniel, não mudou de expressão. O sorriso permaneceu, enquanto o som do nosso amigo gritando era abafado por algo no mato. O instinto primitivo assumiu o controle. "Corre!" eu berrei. Nós nos viramos e disparamos na direção oposta, sem olhar para trás. Não pegamos nada. Deixamos as barracas, a comida, tudo. Só corríamos, o som dos nossos próprios corações martelando nos ouvidos. Atrás de nós, ouvimos um som que nunca esquecerei. Não eram passos. Era um som úmido, de algo pesado sendo arrastado, intercalado por estalos secos de galhos e ossos. Ouvimos nossas vozes sendo chamadas da escuridão. A voz do Daniel me chamando, pedindo ajuda, a minha própria voz chamando a Carla. Eram imitações perfeitas, iscas para nos separar, para nos fazer parar. "Não respondam!" gritou Carla, entre lágrimas. "Lembram o que o velho disse?" Corremos por horas, rasgando a pele e as roupas nos arbustos, caindo e levantando. Só paramos quando o sol começou a nascer, e exaustos e em choque, encontramos uma estrada de terra. Nunca mais vimos o Daniel. A polícia fez buscas. Encontraram nosso acampamento revirado. A mochila da Carla estava lá, com a lanterna do Daniel dentro. Não havia sinais de luta, sangue ou qualquer pegada de animal que conhecessem. Para o mundo, Daniel se perdeu na Serra do Espinhaço. Mas eu e a Carla sabemos a verdade. Nós vimos o que o levou. Não era um animal, não era um homem. Era algo que finge ser. Algo que anda torto, que sorri sem alegria e que imita o que ouve para chegar mais perto. Até hoje, anos depois, eu não consigo ficar no escuro. E às vezes, quando estou sozinho e o silêncio é total, eu ouço um assobio fraco do lado de fora da janela. Uma melodia familiar. E eu congelo, rezando para que seja apenas o vento, rezando para que a curiosidade daquela coisa não a tenha feito nos seguir para fora da serra.
Com a respiração ainda presa na garganta e um frio que nada tem a ver com o clima, eu tento juntar as palavras. Já se passaram 5 anos, mas a memória daquela noite na Serra da Bocaína é tão vívida que parece uma ferida que nunca cicatriza. Éramos 3, eu, Léo e a Júlia, amigos de faculdade, experientes em trilhas e acampamentos. Achávamos que conhecíamos a natureza, que sabíamos seus sons e seus silêncios. Estávamos terrivelmente enganados. Escolhemos um ponto afastado, longe das trilhas mais batidas. Queríamos isolamento total. E conseguimos. O lugar era de uma beleza quase violenta. Um pequeno vale cortado por um riacho de água tão gelada que doía os dentes, cercado por paredões de mata atlântica densa e antiga. Montamos nossas barracas, acendemos a fogueira e, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e roxo, sentimos aquela paz que só a natureza bruta pode oferecer. A noite caiu como um manto de veludo escuro. As estrelas, sem a poluição da cidade, eram incontáveis e ofuscantes. O único som era o crepitar da nossa fogueira, o coachar distante de algumas rãs e o murmúrio do riacho. Foi Léo, o cético do grupo, o primeiro a notar. "Vocês estão ouvindo isso?" Ele perguntou com a voz baixa. Fizemos silêncio. A princípio, nada. Apenas os sons habituais da mata. Então, eu ouvi. Era um som baixo, quase no limite da audição. Parecia uma canção de ninar. Uma melodia simples, cantarolada por uma voz feminina, mas distorcida, como se viesse de um rádio velho ou de muito, muito longe. "Deve ser o vento passando por alguma fresta de rocha", falei, mais para me convencer do que a eles. Júlia, sempre mais sensível, abraçou os próprios joelhos, os olhos fixos na escuridão para além do alcance da nossa fogueira. A melodia parou. Rimos, nervosos, e voltamos a conversar, mas a tranquilidade havia se quebrado. 1 hora depois, o som voltou, desta vez, mais perto. A voz era inconfundivelmente humana, mas havia algo terrivelmente errado nela. Era uma voz sem vida, monótona, repetindo a mesma melodia de forma mecânica, com um chiado sutil por trás, como o de uma gravação antiga. E, entre uma repetição e outra, um som úmido, como um choro contido, um soluço engasgado. O ar, de repente, ficou gelado. Não era o frio normal da serra. Era um frio pesado, que parecia se agarrar à pele e sugar o calor do corpo. A nossa fogueira, que antes ardia viva e forte, diminuiu até se tornar um amontoado de brasas fracas, como se algo estivesse sufocando sua energia. "Ok. Isso não é o vento", disse Léo, a voz traindo o medo que ele tentava esconder. Ele pegou a lanterna mais potente e apontou para a escuridão na direção de onde vinha o som. O facho de luz cortou a noite, revelando apenas um emaranhado de samambaias e troncos retorcidos. Nada. Foi quando o som mudou. A canção de ninar parou e foi substituída pelo som claro e distinto de galhos se quebrando. Passos, lentos, arrastados, mas deliberados. Alguém ou alguma coisa estava circulando nosso acampamento sempre nas sombras, logo além do alcance da luz. Os passos não eram de um animal. Eram pesados, desajeitados, como os de alguém que arrasta uma perna, e eram acompanhados por um cheiro, um odor adocicado e nauseante, como de flores apodrecendo misturado com terra molhada. Júlia começou a chorar baixinho. Eu peguei um facão de mato, as mãos suando tanto que o cabo quase escorregou. Léo continuava a varrer a escuridão com a lanterna, os músculos do seu rosto tensos. "Quem está aí?" Ele gritou, tentando soar corajoso. A resposta foi o silêncio. Os passos pararam. O cheiro se intensificou. E então, vindo de uma direção completamente diferente, bem atrás da minha barraca, ouvimos um sussurro. Não era a voz da canção. Era uma voz infantil, rouca e seca, como se as cordas vocais estivessem cobertas de poeira. E ela disse uma única palavra, com uma clareza que congelou meu sangue. Frio. O pânico nos dominou.
Não foi uma decisão racional. Foi puro instinto de sobrevivência. Em um frenesi caótico, começamos a jogar tudo de qualquer jeito dentro das mochilas. Barracas, sacos de dormir, comida, nada importava. Só queríamos sair dali. Enquanto Léo tentava desmontar a barraca dele, sua lanterna de cabeça iluminou algo no chão, perto da margem do riacho, algo que não estava ali antes. Era uma boneca de porcelana. Antiga, suja de lama, com o vestido de renda rasgado. Seus olhos de vidro pareciam nos encarar com uma malevolência vazia. E um de seus braços estava quebrado, pendendo em um ângulo impossível. Nesse instante, a voz infantil soou de novo, desta vez bem ao meu lado, tão perto que senti um hálito gelado na minha nuca. "Me ajuda!" eu gritei, um grito agudo, primitivo. Léo e Júlia largaram tudo. Corremos desabaladamente pela mata escura, galhos arranhando nossos rostos e braços, tropeçando em raízes, sem olhar para trás. O som dos nossos próprios passos desesperados era abafado pelo som que nos seguia. O choro engasgado e a melodia quebrada da canção de ninar, agora parecendo vir de todas as direções ao mesmo tempo. Não sei como encontramos o caminho de volta para o carro. Foram as horas mais longas e aterrorizantes da minha vida. Quando finalmente alcançamos a estrada de terra, mergulhamos no veículo, trancando as portas. Léo girou a chave. O motor engasgou, falhou, 1, 2, 3 vezes. A cada tentativa fracassada, um soluço de desespero escapava de nós. Do lado de fora, no breu absoluto, o sussurro voltou, agora pressionado contra o vidro do motorista. Tão frio! Na quarta tentativa, o motor pegou. Léo acelerou, os pneus cantando na terra, e nós disparamos pela estrada sem ousar olhar pelo retrovisor. Nunca mais voltamos à Serra da Bocaína. Nunca falamos muito sobre aquela noite, mas o trauma nos uniu e nos separou ao mesmo tempo. Léo, o cético, agora dorme de luz acesa. Júlia faz terapia para a síndrome do pânico. E eu? Às vezes, no silêncio absoluto das madrugadas mais frias, quando o vento assobia na janela, eu juro que consigo ouvir bem baixinho os fragmentos daquela melodia. E o frio que sinto na espinha não é deste mundo. É o frio de terra úmida, de uma solidão eterna e de um pedido de ajuda que nunca poderá ser atendido.